Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu lembro novamente, vou ficar falando isso até o final desse culto. Essa carta é para você. Você colocou teu nome aí nela? Então ele está falando para você. Está falando para mim. Pois pela graça que me foi dada, digo a você, Cornélio, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A expressão pela graça que me foi dada se refere ao dom que ele, o apóstolo, recebeu de Cristo Jesus para escrever para nós. Ele está dizendo, eu sou apóstolo, e por isso eu estou falando agora a você, Cornélio, eu estou falando a você, agora que está me ouvindo, a você. Paulo está apresentando sua credencial como servo de Deus, como apóstolo, para nos ensinar como prestar um culto racional a Deus. E aí ele já começa. O primeiro ensino dele é que possamos não ter um sentimento por nós mesmos maior do que deveríamos, né? Não ter. Ora, pessoas que têm um conceito maior de si mesmo do que deve ter, são pessoas que não se reconhecem como pecadoras. Talvez, em algum momento da sua vida, né, quem sabe, logo que ela conheceu Jesus, ela até se considerou errada, né? Em algum momento, ela se considerou errada. Não, eu preciso mesmo da misericórdia de Deus e tal. Mas talvez ela esqueceu de que, de fato, ela é ainda pecadora. E pode hoje se considerar maior que os outros, melhor do que os outros. Pode estar se achando, né? Perfeita. Por isso, essas pessoas vivem cobrando perfeição dos outros. E quando encontram algum erro, logo cobram justiça. Porque pensam de si mesmos além do que deveriam. Normalmente, elas exercem a verdade e a justiça sem misericórdia. E eu já falei aqui, verdade sem misericórdia é crueldade. Não percebem que ao fazer isso, estão agindo com crueldade. E se colocam, elas mesmas, numa posição extremamente perigosa diante de Deus. Porque se esquecem das palavras de Jesus. Pois o próprio Senhor Jesus diz, da mesma forma que vocês julgam, serão julgadas. Aqueles que julgam os outros sem misericórdia, serão julgadas por Deus sem misericórdia. E não sou eu que disse, é Jesus. Aqueles que julgam com misericórdia, serão julgadas com misericórdia. Jesus diz que nos julgará conforme nós julgamos também. Isso é muito sério. E deveria nos assustar. Porque um dia nós vamos estar diante de Deus. Pessoas que possuem um conceito elevado de si mesmo, além do que deveriam ter, em sua grande maioria são pessoas que se encontram cegas. Não conseguem perceber de fato quem são. Por isso, elas estão nesse nível, mas elas acham que estão aqui, né? Se acham, né? E não percebem de fato quem são. Estão cegas. E aí elas se colocam em lugares das quais não têm capacitação para estarem, não possuem dom para estarem ali. Acabam dessa forma ferindo o próprio corpo de Cristo, pois impedem que pessoas aptas e com dom para aquele lugar ocupem o lugar de fato que lhes pertence, porque ela está ali ocupando aquele lugar e ela se acha, então ela não consegue perceber de fato aquilo que ela está produzindo. Paulo nos orienta para que nós tenhamos um conceito
equilibrado a respeito de nós. Preste atenção nisso também, que é importante. Nós não devemos nos achar a última bolacha do pacote, né, como dizem por aí, mas tampouco também aquela bolacha que ninguém quer, né? Não é isso. Você não deve se enxergar nem lá, também nem aqui embaixo. Se enxergue com equilíbrio. Com equilíbrio, é isso que ele está dizendo. E quando ele se refere à fé, ele fala na medida da fé, fé aqui, neste verso, não tem o sentido, preste atenção, não tem o sentido comum que é usado nos outros textos, certeza de algo que se espera. Não é isso que ele está falando, e nem de convicção daquilo que não se vê. Não. Fé se refere aqui, sim, ao conhecimento que já foi concedido por Deus a você. É disso que ele está falando aqui. E cada um, então, deve se avaliar e se considerar a partir do conhecimento espiritual que já adquiriu. É disso que o apóstolo está tratando. Quanto maior a fé, isto é, quanto maior o conhecimento espiritual adquirido, maior será nossa contribuição no desenvolvimento do corpo de Cristo. E, ao mesmo tempo, menor será o nosso orgulho pessoal. Pois quanto mais elevada a nossa percepção de quem realmente somos e da nossa dependência total de Deus, menor é o nosso orgulho. Quanto mais eu conheço a mim mesmo, quanto mais a luz do Senhor é lançada sobre mim por meio da sua palavra, quanto mais o Espírito Santo me faz me enxergar por meio da palavra, mais eu percebo as trevas em mim. Isso é verdade. Isso não é retórica de pastores, de homens que servem a Deus, mulheres que servem. É verdade. Porque na medida que eu mais conheço a palavra, mais eu percebo que eu sou errado nas minhas decisões, muitas vezes, nas minhas escolhas. E aí eu preciso fazer o quê? Me sacrificar, abrir mão de mim, abrir mão dos meus desejos, abrir mão dos meus conceitos. E mais uma vez, na graça e na misericórdia de Deus, seguir a palavra dEle. Então, quanto mais luz o Espírito Santo lança, mais eu percebo a minha fragilidade, meus erros, mais eu me percebo como pecador. E com isso, mais graça eu tenho para dar às pessoas, porque eu sei também, no fato, quem eu sou de fato. Agora, aqueles que não se aprofundam na palavra, aqui, olha, eles estão sempre se achando.